Hoje eu recebi uma mensagem dizendo assim: vencemos. E vencemos, de verdade. Eu só fico muito triste porque essa vitória veio depois da morte de uma pessoa, depois da morte de um artista que vocês gostavam muito como artista. Eu até fui fã durante um tempo, depois como ser humano me decepcionou profundamente, profundamente mesmo. Mas eu não quero nem mais entrar nesse assunto, que ele esteja num lugar para onde Deus o mandou, porque a gente não sabe, eu tenho lá as minhas dúvidas de verdade, mas que, né, cada um cumpra o seu destino, em qualquer que seja o plano espiritual aí. Mas essa mensagem foi do Fabiano Martins, o filho do cantor sertanejo Marciano, que morreu aí, acho que foi esse ano mesmo que ele partiu, foi esse ano mesmo, né? E vocês se lembram muito bem, e essa era uma das mágoas do Fabiano, também cantor como o pai, que ele processou o próprio filho. O Marciano fez isso, né? Ele foi para a justiça, ele alegou que o filho estava percorrendo os programas de televisão, que estava arranhando a imagem dele, tipo caluniando, tudo com a única intenção financeira. O interesse do Fabiano seria tirar dinheiro dele. O menino vendendo os CDs lá no centro da cidade, como vocês já conhecem essa história de cor, e um pai milionário pedindo uma indenização de 20 mil reais. E o Fabiano não estava ganhando nem 2 anos de trabalho, nem em 3, nem em 5. É uma quantia que para ele ficava absolutamente insustentável. Conversou com o pai, pediu para terminar esse processo, irredutível, sabe? E foi assim até a morte. Mas a verdade prevalece, a justiça às vezes funciona mesmo, né? A gente tem que falar às vezes porque as coisas estão muito complicadas. Agora, no caso do Fabiano, funcionou sim, porque o juiz deu ganho de causa para ele, não tem mais como recorrer, e quem ficar responsável agora, parece que sobra para a família, não se sabe, é que vai ter inclusive que pagar as custas do processo, né? Pagar as custas com o advogado, do próprio Fabiano inclusive, e a causa está ganha, porque o juiz disse que não tinha ali, naquelas declarações, nas coisas que foram ditas, nenhum resquício de que houvesse a intenção de macular a imagem do pai, mas sim ele estava, não é, respondendo a acontecimentos da vida dele e atitudes desse próprio pai. Por isso o Fabiano venceu essa causa e hoje, inclusive, ele postou no Instagram dele, está aí o processo e ele coloca as 8 páginas do processo que estão aqui na minha mão, inclusive, mas é claro que não dá para ler tudo para vocês, mas a primeira página é a sentença, tem 8 páginas esse processo, o parecer do juiz, a sentença do juiz, na verdade, e por isso que o Fabiano diz o seguinte, olha, está aí o processo e está lá. Vocês querem ver essas 8 páginas, podem acessar o Instagram do Fabiano Martins, que é o Fabiano Martins. E ele diz, está aí o processo a todos aqueles que queiram ler e entender. Vencemos em todas as instâncias judiciais. E eu espero que isso sirva de reflexão a quem me processou. Muito obrigada aos advogados que abraçaram essa causa e venceram, né? E aí ele agradece a TJA Advogados, o Dr. Aires e o Dr. Tiago. E aí ele fala da gente, ele fala a Sônia Abrão, que sempre esteve do nosso lado, vencemos. E essa é a palavra. E o que eu posso te dizer, Fabiano, realmente vencemos. É um triste episódio, né? É uma mágoa para a vida toda e isso você carrega desde criança, mas nesse ponto foi uma vitória sim. Foi a justiça mostrando que a sua única busca era afetiva e nada mais do que isso, não estava interessado na parte financeira. Quem o processou foi o Marciano, que reflitam as pessoas, né, como ele diz, e provavelmente sejam as pessoas da família que o mantiveram e que fizeram de tudo para mantê-lo afastado do próprio pai, né? O pessoal do entorno do Marciano, ninguém deu uma força para aproximar pai e filho, muito pelo contrário. Teve gente que fez questão de afastar por causa de herança. Essas pessoas, sim, o Marciano nem desconfiou, mas do filho que procurava o pai, procurava um amor e procurava um afeto, um reconhecimento de ser filho, ele teve a coragem de bater a porta do camarim na cara, quando ele era apenas um garoto ainda. Então, gente,
esse momento ele tem que realmente valorizar e entender que em algum ponto alguém reconheceu a verdade dele. E esse ponto foi exatamente a justiça. E esse ponto foi naquele em que o Fabiano mais foi magoado, que é de se sentir processado pelo próprio pai, por uma coisa que ele jamais tinha feito, né? E que esse pai não retirou o processo. E que esse pai que tinha muito dinheiro, graças a Deus, ao talento dele, ao trabalho honesto dele, isso ninguém está negando, mas esse pai que podia muito, ainda queria tirar do filho aquilo que ele não tinha e não tem até hoje, mas continua batalhando para um dia conseguir também e poder criar o filho dele. Então, justiça foi feita, vencemos? Vencemos sim, em cima de uma triste história, mas essa vitória tem um tremendo de um valor e eu espero que ajude a cicatrizar toda essa mágoa, né? Todos esses anos de sofrimento do Fabiano Martins. Deus é pai, pelo menos Deus é pai. Seu pai não foi, mas Deus não faltou nesse momento e justiça aí foi feita. Bom, eu acompanhei isso sozinho, o Vlad acompanhou, o Thiago acompanhou, o Felipe acompanhou, todo o nosso, né, a nossa equipe acompanhou essa história e conhece muito bem o Fabiano e eles vão falar disso já já. Mas antes, o vídeo do próprio Fabiano falando sobre essa vitória. Vamos lá. E é uma história que se tornou pública, né? Através da história do meu pai, eu participei de vários programas de televisão, como Sônia Abrão, mais de 30 vezes, Super Pop, Altas Horas, Rede Record, SBT, enfim, vários programas de televisão. E isso fez com que eu tivesse milhares de seguidores, pessoas que me seguem, pessoas que me acompanham, pessoas que conhecem a minha história, né? Bom, todo mundo sabe que meu pai, quando era vivo, me processou em 20 mil reais, pedindo 20 mil de indenização. Sim, eu fui processado pelo meu próprio pai na época, onde ele pediu uma indenização absurda de 20 mil, mas eu não acredito que foi só ele sozinho. Aí tem dedo dele e da Alexandra, muito mais dela, né? Eu acho que ela fez a cabeça dele para ele me processar. Bom, eu tive que me defender na época, né? A gente entrou com a defesa, ganhamos em primeira instância, eles perderam em primeira instância. Eles recorreram, perderam em segunda instância, recorreram novamente. A gente achou que em segunda instância, na verdade, eles iam perder, eles iam seguir o trecho, mas não. Eles recorreram e meu pai ainda estava vivo. Porém, com a morte do meu pai, eu sinceramente achava que isso iria morrer. Junto com a morte dele, o processo iria morrer, iria ser excluído, enfim. Não foi o que aconteceu. A Alexandra deixou o processo prosseguir. Enfim, o processo estava valendo ainda. Caso eu perdesse esses 20 mil, eu teria que pagar para a Alexandra, né? Eu entendo assim. Porém, ela perdeu de novo em terceira instância, perdeu de novo. Essa semana saiu, acho que acordo, né? Enfim, perderam de novo para mim em terceira instância. E onde 3 desembargadores decidiram a meu favor e contra eles, porque é um absurdo isso aí, esse processo que até hoje não entra na minha cabeça, em hipótese alguma, por que meu próprio pai me processou. Aí tá aqui, ó, vocês estão vendo o processo, né? Tá aqui, perderam mais uma vez, e agora acredito que não tem mais instância para eles recorrerem, para ela recorrer, na verdade, não tem mais instância, não existe mais. Eu espero que isso sirva de lição para ela, né? Porque eu não acredito que na cabeça dela ela chegou a achar que ia ganhar. Não é possível, enfim. Mas perdeu, né? Perdeu mais uma vez. E é isso aí. Em momento algum eu faltei com a verdade. Em momento algum eu menti. Em momento algum eu fui lá e falei mal dele. Eu simplesmente falei a verdade. Eu falei tudo que aconteceu nesses anos todos, né? E fui processado, levei um processo de 20 mil reais nas costas, absurdo, né? Enfim. Mas justiça, no meu caso, foi feita. Mais uma vez, a gente venceu. Fica todos com Deus e tamo junto! Com certeza, estamos juntos, né? Sem poder chegar a essa situação, uma sentença favorável ao Fabiano, que agora não tem as pessoas mais como recorrer, é uma vitória sem dúvida, né? Uma vitória, uma luta que nós acompanhamos aqui durante muitos anos. E engraçado, né, que em todo esse período, o Fabiano nunca tinha uma resposta do pai em nenhuma das circunstâncias. Agora, porque o pai é falecido, claro que não tem, mas durante em vida parecia também que ele não existia para ele, porque ele também não respondia nada,
ele não questionava nada e isso foi que acabou indo até para a justiça. O Marciano precisou apelar para a justiça, uma coisa que a gente conhece o Fabiano de várias circunstâncias, a gente conhece o Fabiano cantor também, a gente conhece toda a trajetória dele e acompanhar isso tudo e saber que ele não teve um respaldo do pai, ele nem falava nem que sim, nem que não, e vai para a justiça. Aí depois vem agora esse retorno, a justiça concede ganho de causa para o próprio Fabiano, de um dinheiro que ele vai receber que é dele. Né? Ele vai receber do inventário do pai, que ele também tem direito. Para a gente ver que as coisas, o rio vai caminhar pelo caminho certo. Por mais que as pessoas queiram fazer desvios, mas vai para o lugar que tem que ir. Foi só o Marciano partir, morrer, que isso foi resolvido. Então isso demonstra que existiam umas manobras por trás, né? Eu acho que a mulher era muito mais, enfatizava muito mais essa história. Claro, e para o Marciano também, não é só porque ele faleceu que a gente tem que colocar ele na manjedoura, mas para ele era muito confortável, né? Ele acreditar, deixar todo mundo brigar, deixar para lá, eu não tenho que me meter com isso, e nós sabendo, e todo mundo sabendo extremamente qual era a verdade, o que representava isso mesmo, e fez bem o Fabiano ir até o final dessa história e sair vencedor, porque prova que mais uma vez a verdade sempre prevalece. Por mais que você tente, foi escorraçado, foi humilhado, colocado para fora. Pois é, olha aí, ó. Foi colocado para fora do velório do pai, não deixaram ele se despedir. O cara que, olha, eu morei no centro da cidade e eu passava às vezes, e via o Fabiano ali cantando em frente ao Teatro Municipal, em frente a uma loja de departamento que tinha ali na Praça Ramos. Sim. E ele ali fazia o show dele, ganhava o dinheirinho dele e ia para casa. Eu ficava pensando, como pode? Né? Não que seja isso desmerecimento, né? Porque a gente sabe que tem vários artistas de rua, é um trabalho, né? Que ele continua fazendo, inclusive. Para que esse tipo de situação? Por que passar por essa humilhação? Não é a humilhação de você cantar na rua, é a humilhação de você não ser reconhecido, de você não ter o seu próprio pai ou ter a tua história estabelecida com a sua. Que é isso? Fez bem, parabéns, eu acho que é isso mesmo, venceu e tem que ir para cima e deixa as coisas acontecer.